Deus, né? Vamos orar? Olá, rapaz do Senhor, tudo bem? Sou Deus Cione Bento. Isso, irmã Lirme, a paz de Deus. É maravilhoso ter a irmã conosco nesta semana de estudo bíblico, que é a terceira semana do estudo bíblico que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro aos Hebreus, né? Livro do Novo Testamento, com referência no capítulo 11 aos Hebreus, onde o título deste estudo é Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradeço a irmã Lirme por estar conosco, isso mesmo, mandando aí o seu joinha, manda o link dessa aula para outras pessoas também. Vamos impactar vidas, transformar pessoas, porque é isso que nos impulsiona, ganhar almas para o reino dos céus, fortalecer as pessoas, estruturar as pessoas na fé do Filho de Deus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém se achega a Deus se não for por Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé, e é através de Jesus Cristo, pela obra redentora que Ele consumou na cruz, é que nos dá esse direito, nos dá essa certeza de que se formos fiéis até a morte, tivermos as mãos limpas e o coração puro, um dia nós veremos a Deus. Não é verdade? Então vamos lá, vocês que já estão conosco, vamos iniciar esta primeira aula, certo? Falando sobre o esboço do livro aos Hebreus, é a parte muito interessante de conhecimento. Mas, irmão Delcione, por que eu devo conhecer sobre as Escrituras Sagradas? O que eu ganho com isso? Você ganha almas para o reino dos céus, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você tem franqueza em falar de Deus para outras pessoas. O próprio Cristo, quando esteve aqui, ele advertiu, né, os escribas, os fariseus, e disse para eles: vocês erram porque não examinam as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim, ele falava. Então olha que interessante, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós compreendemos a obra redentora de salvação, nós entendemos o amor de Deus para com a humanidade e nós entendemos qual é o nosso lugar na obra de Deus, qual é o nosso serviço, o nosso afazer, o que é que nós devemos estar agindo. E olha que interessante, o livro aos Hebreus, ele foi escrito em torno de 67 a 69 depois de Cristo. Isso mesmo, deixa eu dar uma organizada aqui. Isso.
torno de 66, 67 depois de Cristo, e ele foi direcionado originalmente, ou seja, primeiramente, para os judeus que moravam em Roma, ou na capital do Império Romano. Nós podemos ver que o autor emprega ali a Septuaginta. Irmão Deus Senhor, o que é Septuaginta? Septuaginta, o que aconteceu? O Império Romano ali, eles reuniram aproximadamente 70 pessoas, judeus, dos mais velhos, dos mais entendidos, por isso septo, que de 70. Então eles reuniram aproximadamente 70 pessoas que se debruçaram sobre os pergaminhos, sobre os rolos, ali de pergaminhos, aonde foram escritos os textos originais do Antigo Testamento e transcreveram para o grego, entenderam? Então isso chamou-se a Septuaginta, esses escritos do Antigo Testamento que foram escritos por 70 judeus, sábios e entendidos. E aí aquele que escreveu o livro aos Hebreus, ele usa muito os textos da Septuaginta, ok? E aí então, o que nos leva a acreditar que essas igrejas que chegaram primeiramente essas cartas aos Hebreus, elas eram estabelecidas não em templos suntuosos, não em grandes edificações, mas em lares, eram células, eram pequenas igrejas, aonde eles reuniam para servir ao Senhor, para ler a Septuaginta e ali meditar no poder e na palavra de Deus. Mas esses irmãos que estavam reunindo-se nos lares, eles estavam a ponto de abandonar a sua fé em Jesus e voltar aos antigos costumes judaicos. Isso mesmo. Mas por que, irmão Delcione? Por que eles estavam querendo, ou pensando, conjecturando a desviar-se a sua fé de Jesus e voltar aos costumes judaicos? Porque a igreja sofreu grandes perseguições no início. Os imperadores como Nero, por exemplo, perseguiu muito, Constantino perseguiu muito a obra de Deus, mas nessa época era o imperador Nero, um homem que massacrou os cristãos, os primeiros crentes, que serviram, que criam no Senhor Jesus. Então, eles eram muito perseguidos e eles estavam prestes a abandonar a igreja, abandonar a sua fé. Isso nos remete aos dias de hoje. Quantas aflições o povo vem sofrendo, o povo de Deus, quanta luta homens e mulheres de Deus estão passando nos dias atuais. E talvez até você que está assistindo esta live, assistindo esse estudo, esteja com a sua fé abalada, esteja entristecido, mas o Senhor manda te falar: alicerça a tua fé em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e vai te levar ao Pai das luzes. Muitos eruditos, ou seja, sábios, estudiosos, eles descartam que Paulo escreveu essa carta aos Hebreus. Isso devido ao estilo de escrita e ao método, a forma de argumentar e de ensinar que foi empregada na carta aos Hebreus. Mas por que, irmão Deus, o que o irmão está dizendo? Que os eruditos, que os estudiosos descartam que Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Então, quem escreveu a carta aos Hebreus? Olha que intrigante, essa carta foi escrita de forma anônima, ou seja, a pessoa que escreveu essa carta, ela não quis aparecer, isso mesmo. Então, e usava uma metodologia diferenciada, diferente de Paulo. Olha que interessante. Então nós percebemos ali que a omissão da primeira pessoa, ela não era uma característica de Paulo. Se nós lermos aos Gálatas, aos Coríntios,
certo? A Timóteo, a Filemon, ele fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, servo do Deus Altíssimo, a quem me foi revelado essa graça. Então Paulo mencionava, ele falava nas cartas na primeira pessoa. Então ele se fazia revelar, né, que era ele que estava escrevendo ali. Porém, aos Hebreus, essa primeira pessoa ela fica oculta, é um sujeito oculto. Então, essa omissão não era uma característica de Paulo. Ela se assemelha muito a Lucas. Nós vamos falar isso um pouco à frente. Tem alguns estudiosos que atribuem essa carta aos Hebreus até a Barnabé. Mas então eu vou utilizar um termo, quando eu me referir a quem escreveu aos Hebreus, como missivista, que quer dizer o mensageiro, ou seja, aquele que leva a mensagem. E aqui nós podemos ver que o missivista, ele demonstra que ser de uma segunda geração de seguidores da palavra de Deus, de uma segunda geração de seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, ele não viu o Senhor Jesus, ele não conheceu o Senhor Jesus, ele ouviu dizer, ouviu falar sobre Jesus. Agora os irmãos estão entendendo por que esse texto assemelha-se ao perfil de Lucas? Porque Lucas era um grego, certo? Que foi evangelizado por Paulo, então Lucas não conheceu o Senhor Jesus. E a forma que o estilo literário dos Hebreus, ele tem muitos traços do grego, ok? Então por isso que eu creio que foi Lucas quem escreveu aos Hebreus. E muitos eruditos também creem que pode ter sido o apóstolo ali, não o apóstolo Paulo, porém Lucas que escreveu o livro aos Hebreus. E, irmão Delcione, qual é o propósito do livro aos Hebreus? Olha que coisa linda, irmãos, que guarde isso dentro do seu coração, na sua mente. O propósito do livro aos Hebreus foi fortalecer a fé dos cristãos que estavam perseguidos. Foi fortalecer a fé de homens e mulheres de Deus que estavam sofrendo por amor à palavra de Deus. Então, se você às vezes sofre alguma perseguição, se você sofre alguma calúnia, se você tem que rejeitar o mundo, o pecado, o sistema que hoje está aí no mundo, que eles invertem muito o sistema do mundo, né? Onde às vezes o normal é o poste fazer xixi no cachorro e não o cachorro fazer xixi no poste, para que os irmãos possam entender. Então tudo vai ficando invertido, e com isso nós crentes, cristãos, que amamos a palavra de Deus, sofremos pelo Evangelho. Então a carta aos Hebreus, ela veio para nós, ela veio para você, ela veio para mim, ela veio para homens e mulheres que são limpos de mão e puros de coração. Na carta aos Hebreus fica evidente a força do novo concerto, ou seja, a força do Novo Testamento, a força de Jesus Cristo deixando a glória do Pai, se fazendo inferior aos anjos, sendo superior aos anjos, se fez inferior aos anjos, e igualou aos homens, nivelou-se aos homens para nos dar o direito de salvação. Olha só que interessante. Então a carta aos Hebreus, ela mostra a força do novo concerto mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela nos aconselha, a carta aos Hebreus nos aconselha a criar em nós uma maturidade espiritual e a jamais abandonar a nossa fé. Nós que somos pais, mães, você que está assistindo essa aula, certo? Quando nós falamos para os nossos filhos, cresce, amadurece,
né? Você ainda não sofreu nada na vida, você ainda não sabe o que é a vida, certo? Então nós queremos, nós torcemos, nós aconselhamos os nossos filhos a criar uma maturidade para encarar a vida, para enfrentar os problemas da vida. E a carta aos Hebreus, ela veio com essa finalidade, nos aconselhando a criar em nós uma estrutura espiritual, uma maturidade espiritual e jamais abandonar a nossa fé. Ok? E nós não abandonando a nossa fé, nós não estamos abandonando Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E os Hebreus, a carta aos Hebreus, o missivista ali, ele teve esse cuidado, essa cautela de trabalhar o texto de uma forma que se assemelhasse mais o texto a um sermão do que a uma epístola ou do que a uma carta. E aos Hebreus tem aproximadamente pelo menos 8 características que afloram muito essa questão, esse ponto estrutural de um sermão para nos estruturar espiritualmente. E quais são essas características, irmão Delcione? Característica número 1, ele é único nessa forma de estrutura, em parecer mais um sermão do que uma epístola ou do que uma carta. 2, é o texto mais refinado no Novo Testamento. Por quê? Porque assemelha-se muito aos textos gregos. E naquela época, o grego, né, era a nata da população mundial, dos intelectuais, podemos assim dizer. Tanto que Paulo, quando foi pregar, ele foi para a Grécia, ele pregou no Areópago, né? Ele tinha muito interesse em fazer com que os gregos também abraçassem o Evangelho, abraçassem Jesus Cristo, porque eram pessoas intelectuais, influenciadoras, pessoas cultas. E essa carta aos Hebreus, ela é muito refinada nesse sentido. Olha que coisa linda. 3, é o único livro do Novo Testamento que desenvolve o conceito de ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Ou seja, é o único livro do Novo Testamento que trata Jesus como tendo um ministério semelhante ao dos sacerdotes, ao dos levitas do Antigo Testamento. Porém, ele coloca Jesus como o sumo sacerdote, ou seja, aquele que está acima de todos os sacerdotes. Olha que coisa maravilhosa. Então, a carta aos Hebreus, ela é diferenciada. E aí eu pergunto para você, você já leu a carta aos Hebreus? Pelo menos uma vez, do primeiro ao último capítulo? Que você está perdendo um crescimento, um conteúdo riquíssimo. Olha só o 4º ponto que nós podemos tirar da carta aos Hebreus. Ali, o missivista usa a terminologia da cristologia e traz ela de uma forma tão variada que ele apresenta para Cristo no livro de Hebreus aproximadamente mais de 20 nomes e títulos quando se atribui a Jesus Cristo. Olha que maravilhoso! Só no livro aos Hebreus, Cristo tem mais de 20 nomes e títulos, ou seja, Rei Eterno, Pai das Luzes, Pai da Eternidade e assim por diante. Isso é fantástico. O tópico número 5 que eu quero que você atente para o livro aos Hebreus, ele usa a palavra, o adjetivo ali, referindo-se a Jesus Cristo, a palavra melhor, 13 vezes. Isso, quando ele fala sobre o Senhor Jesus, ele fala que Jesus é melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que os sacerdotes, melhor do que Josué e assim por diante.
Então é muito interessante esse ponto, onde ele usa a terminologia, a palavra melhor, 13 vezes. E o sexto ponto que eu quero que você reflita no livro aos Hebreus, neste livro está contido o principal capítulo referente à fé no Novo Testamento. Daniela, boa noite pastor, boa noite Daniela, a paz do Senhor, é bom ter vocês aí no Instagram, vai clicando no coraçãozinho, faz os coraçõezinhos subir aí, você que está no Facebook também, clica no joinha, para que o Facebook, o Instagram possa entender que esse conteúdo, ele é relevante. Sim, Daniela, começou agora há pouco, tá? Eu estou aqui fazendo um preâmbulo do livro aos Hebreus, a estrutura do livro aos Hebreus, para que depois nós venhamos a entrar no capítulo 11. Porém, esse estudo ficará gravado, tá bom? Esse estudo vai ficar gravado, você pode assistir ele depois desde o começo. E eu tenho o curso básico de teologia do Novo Testamento, aonde estarei amanhã falando mais sobre o curso básico de teologia do Novo Testamento, e essas aulas da semana do estudo bíblico fica gravada também dentro da plataforma do curso básico de teologia do Novo Testamento, tá bom? Então o ponto 6 a que se refere a carta aos Hebreus, contém o principal capítulo referente à fé no Novo Testamento, que é o capítulo 11 aos Hebreus, onde nós estaremos falando daqui a pouco sobre os exemplos da fé tirados do Velho Testamento. O sétimo ponto do livro aos Hebreus, ele está repleto de referências do Antigo Testamento, que traz consigo então um rico conhecimento da história do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Então, lendo o Novo Testamento, lendo a carta aos Hebreus, nós adquirimos um conhecimento amplo, aprofundado, robusto do Antigo Testamento, de homens e mulheres que serviram ao Senhor com suas vidas. Isso mesmo. E o ponto 8, o oitavo ponto que eu quero que você entenda sobre a carta aos Hebreus, que ele adverte também, a carta aos Hebreus nos adverte, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, sobre os perigos da apostasia espiritual. Delcione, o que é, irmão Delcione, apostasia espiritual? O que é isso? É quando as pessoas se apostatam da fé, ou seja, abandonam a fé, abandonam o Senhor Jesus, viram as costas para a obra salvítica de Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue no duro madeiro, deixando ali esvair a sua vida terrena para nos dar o direito da salvação, para nos introduzir nas moradas eternas. Então, a carta aos Hebreus, ela nos adverte sobre esse perigo da apostasia espiritual. Então, eu peço a você, ao irmão, à irmã, encarecidamente, que leia a carta aos Hebreus, certo? Se você ler uma página por dia, em poucos dias você terá lido a carta aos Hebreus. Irmão, mas eu começo a ler e me dá sono. Sabe uma técnica que eu falo para as pessoas que começam a ler e têm sono? Leia em pé, isso. Leia caminhando ali na cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha e assim por diante. Uma folha, uma página, você vai demorar ali 5 minutos, extrapolando 10 minutos você leu uma página. Então é muito importante. É isso aí, Daniela, forte o estudo, né? É isso mesmo. Por quê? Porque o Senhor quer que nós estejamos fortalecidos na virtude do seu Espírito, no Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos herdar a vida eterna no céu. Porque
porque desse mundo nós não podemos esperar mais nada, ou seja, não devemos esperar mais nada, porque como diz a palavra, esse mundo jaz no maligno. E nós vemos pessoas aí, ainda que cheios de boas intenções, mas estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno e nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Então, irmã Lirme, irmã Daniela, quando nós fazemos parte de um grupo que serve a Deus, nós vamos vendo o agir de Deus na vida dessas pessoas, não é verdade? As irmãs que estão aí, que servem a Deus, né, que têm um conhecimento ali daquele grupo que vocês estão inseridos, que servem a Deus, vocês veem o operar de Deus na vida dessas pessoas. Pastor, pode explicar mais sobre Josué? Isso, hoje eu não vou explicar sobre Josué, porque nós estamos falando sobre o livro aos Hebreus. Mas depois, irmã Daniela, eu vou marcar uma aula exclusivamente para nós falarmos sobre Josué, que foi o sucessor de Moisés, que levou o povo escolhido, né, os hebreus, para a terra prometida, tá bom? Eu prometo para a irmã que nós vamos fazer uma aula somente sobre Josué, tá bom? Então, olha que interessante. Quando nós estamos num grupo, inserido num grupo de pessoas, nós, então, vemos o agir de Deus, o operar de Deus na vida de um, na vida de outro. Eles contam testemunhos, contam obras que Deus fez. E o que aconteceu aqui? O missivista, então, ele quis mostrar na carta aos Hebreus exemplos de fé e do agir de Deus sobre um grupo de pessoas que serviram a Deus durante um período aproximado aí de 3.000 anos. Olha que interessante. Se nós conseguimos ver, se nós conseguimos enxergar o agir de Deus num pequeno grupo de irmãos da nossa igreja, quando nós estamos ali caminhando com esses irmãos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu, por exemplo, estou caminhando na fé há 36 anos, né? O Senhor me chamou no batismo, nas águas do batismo, no ano de 1985, quando eu ainda tinha 12 anos de idade. Olha que lá se vão 36 anos. Então já vi o agir e o operar de Deus na vida de muitas pessoas. E o missivista, para você que está chegando agora, irmã Daniela, missivista quer dizer o mensageiro. Então, como o livro aos Hebreus não tem o autor do livro, então eu me refiro àquele que escreveu o livro aos Hebreus como o missivista, ou seja, o mensageiro, tá bom? Isso, Josué era hebreu, Daniel também era hebreu, perfeitamente. Todos esses eram hebreus. E então aqui o missivista, ele colocou então aqui exemplos de fé de pessoas que serviram a Deus por aproximadamente 3.000 anos. O que ele quis fazer com tudo isso? Ele quis dar um up, né? Um plus, ele quis fortalecer a nossa fé. E antes de começar aqui a ler 11 aos Hebreus, eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada. Isso mesmo, a palavra de Deus revelada aos homens. E por isso, Deus, é um Deus de homens. Como a irmã Daniela disse, Deus de Josué, Deus de Daniel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus da irmã Daniela, o Deus da irmã Lirme, o meu Deus. Então Deus é um Deus de homens. E quando eu digo Deus de homens, eu me refiro a homens e mulheres também, tá bom? Então tudo nessa vida tem um projeto, isso mesmo. E o projeto de Deus para com a humanidade é fantástico. Começou com o povo hebreu ali, né, naquela região, e se estendeu até os confins da terra, a todos os povos, tribos, nações e línguas. E por isso nós somos privilegiados, porque a palavra de Deus, o evangelho de Deus chegou até nós. Então nós devemos honrar a dura morte de Cristo na cruz. Tem pessoas que por aí desprezam
a Bíblia Sagrada, desprezam a palavra de Deus. Isso, não acredita que a inspiração divina tomou homens e mulheres para escrever esse livro. Mas eu te digo uma coisa, irmã, irmão, irmã Lirma, irmã Daniela e outras pessoas que estão aqui conosco, que desprezar a Bíblia é desprezar a unção e a bênção de Deus na vida. E nós que honramos a palavra de Deus, honramos a Bíblia Sagrada, honramos essa mensagem de amor, nós abraçamos a unção e a bênção de Deus na nossa vida. É por isso que quando nós oramos, que quando nós elevamos a nossa mente ao céu, que quando nós clamamos a Deus, o Senhor age na nossa vida, o Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor faz obras, opera milagres. E aí eu te pergunto, irmã Daniela, irmã Lirme, qual é o seu personagem bíblico principal? Qual é o seu personagem bíblico que fala assim, nossa, esse homem, essa mulher era verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus que fez a diferença quando passou na terra? Gostaria que vocês, as irmãs, me dissessem aí qual é esse personagem. E quero deixar você com uma reflexão, não precisa me responder, quando que vocês leram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pela última vez? Não digo um versículo aqui ou ali, não, mas tirar um tempo para sentar, pegar a Palavra de Deus assim e ler uma página pelo menos. A irmã Daniela disse que a personagem bíblica que ela mais se inspira, a preferida é Ruth, né? Ruth, uma mulher de Deus, nora ali de Noemi, bendito é o nome santo do Senhor, aonde Deus fez grandes obras, né? Ruth não se importou com o campo, mas foi ao campo, isso mesmo, foi rabiscar espigas nas terras de Moás, né? E ali o Senhor a engrandeceu, o Senhor a exaltou. Isso porque ela colocou a humildade à frente da honra, perfeitamente. Então, irmãos, nós vamos ler aqui uma parte de 11 aos Hebreus, que eu quero que vocês entendam que o missivista, ou seja, o mensageiro que escreveu aos Hebreus, ele começa com uma definição e uma certeza. Eu estou um pouco rouco, ontem estivemos no culto ali em Uberlândia, né? E o Senhor nos deu uma condição de deixar uma parte ali naquela igreja e nós acabamos forçando um pouco a garganta. Mas, então o missivista deixou ali uma definição e uma certeza, porque Deus é certeza, Deus é uma realidade, tá? Em Deus não há dúvida e não há sombra de variação. Que isso faça sentido para você, ok? Então vamos ler aqui o verso 1, 2 e 3 do capítulo 11 aos Hebreus. Ela chegou vazia e voltou da tenda de Boaz cheia, perfeitamente, isso mesmo, glória ao nome santo do Senhor. Assim como nós chegamos aqui nessa aula, nessa live, nesse estudo bíblico, chegamos vazios e estamos sendo enchidos pelo Espírito Santo da graça do Filho de Deus. Então aqui, olha só o quanto que é a certeza, olha só a firmeza de quem escreveu. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Isso mesmo, verso 3. Então, irmãos, nós vimos aqui
que o missivista, ele foi lá no princípio da criação. Tantas pessoas aí defendem heresias, que o homem veio do macaco, que o mundo começou de uma explosão de uma estrela, do Big Bang. Eu até acredito que foi de uma explosão, não me entenda mal, as irmãs, né? Mas essa explosão, ela foi feita aqui através da palavra de Deus. Mas, irmão, a palavra de Deus criou uma explosão? Criou, irmãos, porque quando Deus visita o Monte Sinai, ali fala que o monte abalou, estremeceu, deu um terremoto. Foi ali visto pelo povo raios e trovões, de forma tal que o povo correu e se escondeu e falou assim: Moisés, não deixa Deus falar com a gente não, fala Deus com você e depois você fala conosco, porque nós estamos temerosos da voz de Deus, que é como raios e trovões. Então, irmãos, imagina o Senhor dizendo: haja luz. Olha que coisa. Os irmãos acham que foi um brado simples? Que foi uma palavra branda, serena? Irmãos, a voz de Deus ecoou no universo. Foi uma explosão. Foi uma grande reviravolta nesse universo que nós vivemos. Para criar os mundos pela palavra de Deus. De uma forma que aquilo que nós vemos hoje não foi feito do que é aparente. Olha, aqui cai por terra a teologia, a ideologia de Darwin, né? Porque o que é aparente? O que é aparente? O homem foi criado do macaco. Não, aquilo que se vê hoje não foi feito do que é aparente. Ou seja, o homem não foi originário do macaco, ok? Isso ele dizia: haja e ouve perfeitamente. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, o missivista ele foi lá no princípio. Por quê? Porque nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor de fé. Porque em 6, aqui no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Glória ao nome santo do Senhor. Ele assoprou no vale e houve vida. Isso mesmo. Então, irmão, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo, quando nós estamos num relacionamento, quando nós encontramos alguém, falando: não, essa pessoa serve para ser minha esposa, essa pessoa serve para ser o meu esposo e serve para que eu viva o resto dos meus dias ao lado dessa pessoa. O que estabelece ali? Confiança. Estabelece contato e confiança. E confiança é o quê? Fé. Você acredita naquela pessoa. Você entende que quando você precisar de algo, você pode contar com aquela pessoa, seja o seu esposo ou a sua esposa. E da mesma forma, o Senhor é dessa maneira. Quando nós começamos um relacionamento com o Senhor nosso Deus, esse relacionamento é de fé, é de confiança, é depositar toda a nossa fé em Deus. E o que acontece para que um relacionamento se torne desestruturado e às vezes venha até acabar? A falta de confiança, né? A desconfiança. Isso, você não acredita na pessoa. Pessoa, onde você foi? Com quem que você estava? O que você estava fazendo? Por que você demorou? E a pessoa às vezes fala, dá ali uma explicação e o outro não acredita. E aí gera brigas e transtornos. Então, quando nós pedimos: Senhor, aparece na minha vida, Senhor, faz uma obra na minha vida, Senhor, cria um caminho, faz um milagre na minha vida. E aí de repente você não acredita que o Senhor é capaz de fazer. Você não acredita que o Senhor é capaz de agir.
E aí você, ao invés de deixar Deus agir, Deus trabalhar, você começa a agir com as suas próprias mãos. Você começa a tomar a dianteira de Deus, a querer fazer aquilo que não é para você fazer, mas é para Deus fazer. E aí o que acontece? Você desagrada a Deus, você entristece o Espírito Santo da graça e cria um atrito entre você e o Senhor. Então por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você coloca em Deus a sua confiança, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus e pede ao Senhor que haja, que trabalhe, que crie caminhos, que opere milagres, o que está acontecendo? Você está tendo confiança no Senhor, tendo fé. E o Senhor diz, vou trabalhar na vida da minha filha, vou trabalhar na vida do meu filho, vou honrá-lo na terra, vou honrá-lo em meio à sua parentela, vou honrá-lo na empresa onde ele trabalha, vou honrá-lo nos seus negócios, vou honrá-lo dentro da sua casa como pai, como mãe, como homem, como mulher de Deus. Bendito é o nome santo do Eterno. E aí então o Senhor opera prodígios, maravilhas e milagres. Isso mesmo. Olha que coisa linda. E aqui nós vemos então ele dizer, né? No verso 3, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, a fé de Abel foi tão grande, a sua oferta para Deus foi tão maravilhosa, que o Senhor aceitou, que o Senhor acolheu, recebeu ali no reino da glória. E quando Caim cometeu a atrocidade de matá-lo por inveja, porque estava distante de Deus, porque deixou de ter fé em Deus, porque se apostatou da fé, ou seja, virou as costas para Deus, o sangue de Abel derramado na terra ainda conversava com Deus, e Deus ainda ouvia a voz de Abel através do seu sangue derramado na terra. E aonde eu me encaixo em tudo isso, irmão Delcione, é que você fica preocupada com seus filhos, fica preocupada com seus netos, fica preocupada com o futuro. Você parece que colocou a sua família nas mãos de Deus e não está vendo um resultado, não está vendo uma obra, não está vendo um movimento vindo da parte de Deus na vida da sua família. O Senhor te diz, não está no esquecimento, está no meu memorial. E mesmo que às vezes você se vá, que você parte dessa terra sem ver o cumprimento daquilo que você pediu para Deus. Porém, o Senhor é fiel, cumpridor das suas promessas. E mesmo que você já tenha partido, a promessa dele continua de pé na sua família para cumprir. Por quê? Porque nesses primeiros versículos do capítulo 11, nós vemos ali que o missivista, o mensageiro, ele fala de relacionamento, de princípios e propósitos. Então, se nós nos dispusermos a abandonar o mundo, a deixar o pecado de lado e abraçar a palavra de Deus, tendo princípio e propósito, o Senhor permanecerá fiel a nós também, com princípio e com propósito, para cumprir aquilo que nos determinou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Olha só, por esta palavra, 11 aos Hebreus, o que acontece? Reforça em nós a esperança de dias melhores, a esperança de que Deus jamais nos abandonará. E
nos fortalece de uma maneira tal que, mesmo estando nós de cabeça baixa, ao ler essa mensagem, nós erguemos a nossa cabeça, nós levantamos a nossa cabeça e adquirimos uma força tal que conseguimos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, seguindo adiante com força, com fé e com vigor, acreditando no poder de Deus na nossa vida. Isso faz sentido para você? É bom que faça, porque o Senhor diz que Ele era e há de vir. O Senhor que é e que era e que breve há de vir para buscar a sua igreja. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, é o texto que o Senhor preparou para nós, é o estudo que o Senhor preparou na noite desse dia. Então aqui, nós vamos finalizar aqui dizendo, no verso 11 do capítulo 11 aos Hebreus: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já adormecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Bendito é o nome santo do Senhor. Então você, mulher, que está aí nos ouvindo, que chegou agora neste estudo bíblico, que vai ficar gravado, você pode assisti-lo depois mais tarde, pode assisti-lo amanhã, pode salvar, pode enviar esse link para outras pessoas, tá? E eu também quero te dizer que eu tenho aí o curso básico de teologia do Novo Testamento, que eu vou estar falando amanhã, e essas aulas da semana do estudo bíblico, elas vão ficar gravadas dentro aí do curso básico de teologia do Novo Testamento, tá bom? Então, Sara tinha mais de 90 anos e... Meu amor, você pega água para mim, por favor? Tinha mais de 90 anos e o Senhor prometeu que ela teria um filho. E ela creu na promessa de Deus, tá? Embora ela sorriu imaginando uma mulher de 90 anos, o esposo dela já tinha 100 anos, como nós vimos ali, ele já estava adormecido, e nós que somos adultos entendemos o que essa palavra quer dizer. Um homem de 100 anos já estava adormecido para ser pai, para gerar um filho, fazer um filho, e ela já tinha 90 anos, e ela sorriu, e o anjo que foi dar a notícia ali para Sara, ela estava dentro da tenda e ele do lado de fora, e ele, como sendo o próprio Deus ali na terra, ele viu, percebeu, sentiu e disse: Sara, por que você riu? E ela disse: não, meu senhor. E ele disse: por causa disso, o nome do seu filho será Isaque. Bendito é o nome santo do Senhor, que Isaque em hebreu quer dizer riso. Glória a Deus nas alturas. Então, não duvide do poder de Deus na sua vida, não duvide das promessas de Deus na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos passando por dias difíceis. Não vou nem entrar aqui em mérito de pandemia, não vou entrar em mérito de política, mas vou entrar no mérito de batalhas espirituais, aonde o mal vem entrando na igreja, vem entrando nas mentes e nos corações para nos distanciar de Deus, para nos tornar-nos descrentes da palavra, descrentes da promessa de Deus. Nós
cansarmos de esperar, nós cansarmos de ser paciente, de ser humilde. Não, eu já fui humilde demais, eu já baixei a cabeça demais, eu já fiquei calado demais, agora eu vou falar, agora eu vou agir, agora vai ser do meu jeito. Você não pode, não deve fazer do seu jeito, porque o Senhor te diz, operando eu, quem impedirá? E eu quero agir na sua vida, te diz o Senhor. Eu quero criar caminhos, eu quero criar mecanismos para que lá na frente você olhe e diga, verdadeiramente o Senhor apareceu na minha vida. Como apareceu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, não venhamos a esquecer, Deus é Deus de homens e de mulheres. Deus não é um ser sobrenatural que não se importa com você. Não, Deus te gerou no ventre da sua mãe e escreveu a sua história, a sua linha do tempo, antes mesmo de você vir a esse mundo. A sua história, a sua linha do tempo já estava definida pela vontade e o propósito de Deus. Tenha fé que isso pode acontecer na sua vida, que o cumprimento da promessa de Deus vai acontecer, e não desanime, ainda que às vezes parece que esteja demorando, mas o Senhor é aquele que tem o tempo certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o tempo cronos, né? Do grego cronos, que é de cronologia. O nosso tempo é um tempo cronológico, por isso que nós temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Então, nosso tempo é cronos, mas o tempo de Deus é kairos, ou seja, o tempo de Deus excede todo o entendimento. Por isso que Pedro, tentando explicar para a igreja de uma forma simplória, era um pescador que não tinha um conhecimento macro, certo? Ele disse, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, ele estava dizendo, igreja, o tempo de Deus não é o tempo cronológico nosso, mas o tempo de Deus é o tempo kairos, que excede todo o entendimento. Ou seja, na hora que Deus quiser, que Deus achar que é o momento certo, o momento oportuno, ele vem, age e coloca tudo nos seus devidos lugares. É por isso que nós precisamos perseverar na fé. E finalizando essa aula, não se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Amanhã é a nossa segunda aula da semana do estudo bíblico e amanhã a tônica do nosso estudo está em Isaías capítulo 41, verso 10, que é: não temas, porque eu sou contigo. E quando eu digo eu, não sou eu, mas é o Senhor nosso Deus que é contigo, é na tua vida, é na tua família, é nos teus negócios, é na tua mente, é na tua saúde, é na tua alma, para que você possa vencer toda a potestade maligna e glorificar a beleza da santidade de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar com vocês aqui na noite desse dia. Tenham todos uma excelente noite. Mande o link desse vídeo para uma pessoa que você estima, para um irmão da igreja, para um familiar seu, num grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Convide outras pessoas para estar conosco amanhã, certo? Eu estou aqui transbordando conhecimento de forma gratuita na sua vida, irmã, na sua vida, irmão. Por quê? Porque o Senhor determinou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, irmãos, a condenação está no homem, é um decreto de morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna no céu. Então compete a cada um de nós darmos a nossa parcela de contribuição para termos um mundo melhor, ok? Então eu estou aqui de forma gratuita disponibilizando esse estudo. Então ajude-nos a compartilhar com outras pessoas esse estudo bíblico. Deus que abençoe a todos, a paz de Deus.